Um milionário convidou ex para seu casamento para humilhar ela, até que ela chegou. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já se perguntou o que aconteceria se você tivesse a chance de se vingar de alguém que te humilhou no passado? E se, ao invés de tentar ser a melhor versão de si mesmo, o único desejo fosse vê-los cair? Arthur Montenegro, um homem rico e arrogante, nunca acreditou que algo mais valioso que dinheiro existia. Para ele, a vida era uma questão de status e controle. E ele estava prestes a descobrir que, por mais poder que tivesse, o destino sempre joga suas cartas de maneira inesperada. A história de Arthur começou muitos anos atrás, quando ele conheceu Ayla Duarte. Ela era jovem, linda, humilde, mas sem o poder que ele tanto prezava. Ela morava em um bairro simples e tinha um trabalho honesto, mas seus sonhos eram grandes. Ayla era o tipo de mulher que acreditava no amor verdadeiro, no amor que não se compra, e se entregava a cada momento com intensidade. Arthur, por outro lado, era o tipo de homem que achava que o amor só fazia sentido quando se tratava de manter sua imagem e status intactos. Quando se conheceram, Ayla foi tudo para ele. Ou pelo menos, foi tudo até ele descobrir que ela não compartilhava da mesma visão materialista da vida que ele. O relacionamento deles foi breve. Arthur, com seu espírito de conquista e superioridade, via Ayla como uma fase, uma espécie de trophy que ele poderia mostrar ao mundo antes de seguir para a próxima. Ela, por sua vez, acreditava que o amor seria capaz de moldar um futuro juntos. Mas, quando as diferenças se tornaram evidentes, Arthur tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ele a abandonou, trocando a promessa de amor por uma vida ao lado de uma herdeira rica, alguém que se encaixava perfeitamente no seu molde de sucesso. No entanto, Ayla nunca esqueceu Arthur. Ela sempre teve a esperança de que ele perceberia que o dinheiro não era tudo e que, no final, seria o caráter e a verdadeira conexão humana que importavam. Mas, como o destino gosta de ironias, Arthur não apenas seguiu sua vida, mas, anos depois, ainda acreditava que a sua superioridade estava consolidada. Agora, ele estava prestes a oficializar seu casamento com a rica herdeira, e o evento seria o ápice da sua vida de ostentação. Quando ele decidiu convidar Ayla para o casamento, sua intenção era clara: queria humilhá-la, expô-la como alguém que não fez parte da sua história de sucesso. Ele sabia que ela estaria deslocada no meio de tantos milionários e membros da alta sociedade, e isso alimentaria ainda mais seu ego. Mas o que Arthur não sabia era que Ayla não era mais a mesma mulher que ele havia abandonado. Ela havia mudado, e a transformação seria a última coisa que ele imaginava. Ayla apareceu no casamento com uma presença imponente. Ela estava deslumbrante, mais do que nunca, e não era apenas pela sua aparência. Havia algo de diferente nela, algo que não podia ser ignorado. A mulher que Arthur desprezou, agora era a mulher que ele mal reconhecia. Sua confiança era palpável, e ela carregava consigo um segredo capaz de revirar a vida de Arthur. Ela não era mais a vítima que ele tinha imaginado. Ao contrário, era agora a mulher que detinha as rédeas de sua própria história. E quando Arthur a viu pela primeira vez, foi como um soco no estômago. Ele não conseguiu acreditar no que seus olhos estavam vendo. Ela estava mais bonita, mais sofisticada, mais segura. Mas havia algo no olhar dela, algo que dizia que ela sabia muito mais do que ele imaginava. Ele não pôde deixar de sentir um frio na espinha, uma sensação de que ele havia cometido um erro irreparável. Ayla, por sua vez, o encarou com a mesma frieza que ele tinha lhe oferecido tantos anos antes. Não havia ressentimento nos seus olhos, mas uma calma assustadora. Ela sabia que, naquele momento, a vingança não era sobre humilhar, mas sobre mostrar quem realmente era. E Arthur Montenegro, o milionário que acreditava que tudo podia ser comprado, estava prestes a aprender da maneira mais dura possível que o dinheiro não compra respeito, nem caráter, nem o que realmente importa na vida. Enquanto ele tentava disfarçar o desconforto, Ayla se aproximou, e foi ali que ela começou a revelar o segredo que mudaria tudo. Ela tinha uma história que Arthur jamais poderia imaginar. Algo que ele nunca pensou que precisaria enfrentar. Mas, mais do que qualquer coisa, Ayla sabia que este era apenas o começo do fim para Arthur Montenegro. Arthur Montenegro estava visivelmente desconfortável. Nunca, em toda sua vida, ele imaginou que teria que encarar Ayla Duarte novamente, e muito menos nesse contexto.
O evento estava acontecendo ao redor dele, mas ele não conseguia desviar os olhos dela. O que acontecerá com a jovem que ele um dia desprezou? Ela não era mais aquela mulher simples, desajeitada, e, para sua surpresa, estava mais confiante e imponente do que ele jamais poderia ter imaginado. O casamento de Arthur e Larissa, sua futura esposa, deveria ser o evento do ano. Uma reunião de celebridades, políticos e empresários ricos. O tipo de festa que ele sempre imaginou que estivesse acima de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Mas agora, com Ayla ali, sentada com uma elegância tranquila entre os convidados, Arthur não conseguia parar de se perguntar quem era ela de verdade. Algo estava diferente, e ele sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua percepção para sempre. Você veio aqui só para me humilhar, Arthur? Ayla perguntou de forma fria, quando ele se aproximou, tentando disfarçar sua ansiedade. A pergunta dela não foi feita com raiva, mas com uma calma calculada, que fez com que Arthur sentisse como se estivesse diante de um enigma que não sabia como resolver. Ele sempre a viu como uma mulher que se deixava levar pelas circunstâncias, alguém que não teria capacidade de revidar. Mas ali, diante dele, ela não era mais a mesma. Ele sentia, em cada palavra que ela dizia, o peso de tudo o que aconteceu desde o dia em que a deixou para trás. Arthur tentou desviar a conversa, mas o olhar dela o congelava. Ayla estava mais forte, mais decidida, e isso o incomodava profundamente. Ele não conseguia entender como tudo havia mudado tão rapidamente. Durante anos, ele tinha sido o protagonista da sua própria história, o herói que sempre soubera o que fazer. Agora, parecia que Ayla estava reescrevendo o roteiro de suas vidas de uma maneira que ele não poderia prever. Eu nunca a abandonei porque não te amava, Ayla. Eu tinha meus motivos, Arthur começou, tentando justificar suas ações. Mas, enquanto falava, ele sabia que suas palavras não tinham o mesmo impacto. Ayla não era mais a mulher que acreditaria em suas desculpas. Ela o interrompeu, com uma leveza que fez seu coração disparar. Eu sei exatamente por que você me deixou. Você me viu como um simples passatempo, Arthur. Algo para exibir aos outros, e quando percebeu que eu não cabia no seu mundo, me descartou como se fosse nada. Essas palavras caíram sobre ele como uma bomba, e por um momento ele não soube o que dizer. Ele sabia, no fundo, que Ayla tinha razão. Ele a usou como um troféu. Ele achava que era mais fácil ter ao seu lado uma mulher com quem se sentisse confortável e que se encaixasse na sua vida de luxo. Ayla nunca se encaixou nesse mundo e, na sua visão, ela havia sido uma distração passageira. Mas Ayla, naquela noite, não estava mais ali para ser vítima ou para se desculpar. Ela estava ali para mostrar que seu sucesso não dependia dele. Ela não precisava do aval de Arthur ou de qualquer outra pessoa. Ela havia se reconstruído, e a mulher que estava diante dele não era mais aquela jovem tímida e sonhadora. Ela era poderosa, independente e, mais importante ainda, sabia o que queria. Você não sabe nada sobre mim, Arthur, ela disse, com uma confiança que incomodava. Eu não vim aqui para pedir desculpas por algo que não fiz. Eu vim aqui para te mostrar que, no final das contas, você fez uma escolha e eu também fiz a minha. E foi nesse momento que Arthur percebeu que o segredo de Ayla não era apenas sobre sua aparência ou sua transformação física. Era algo mais profundo, algo que ele nunca poderia ter previsto. O que ele não sabia, e o que ela não estava pronta para revelar ainda, era que Ayla não estava mais sozinha em sua caminhada. Ela havia construído uma vida completamente nova, longe da sombra de Arthur, e seu segredo estava prestes a mudar tudo o que ele acreditava saber sobre ela. Ayla Duarte, a mulher que ele abandonou anos atrás, estava agora cercada de pessoas que a respeitavam e que viam nela alguém com uma visão de futuro inusitada e muito mais grandiosa do que ele imaginava. Ela havia criado sua própria fortuna, e não estava mais disposta a se deixar manipular ou diminuir por ninguém, especialmente por ele. O mais curioso de tudo era que Arthur, com todo o seu poder, suas conexões e seu dinheiro, ainda não conseguia entender o quanto ela havia crescido e o quanto ele havia ficado para trás. E o pior, ele não sabia o que Ayla tinha preparado para ele. Enquanto eles trocavam olhares e palavras que o faziam se sentir desconfortável, Arthur sentia uma pontada de medo. Ele não sabia o que Ayla faria a seguir, mas algo dentro dele dizia que a noite estava apenas começando. Ele começava a perceber, pouco a pouco, que ela não estava ali para ser uma peça em seu jogo,
mas sim para revirá-lo de uma maneira que ele jamais imaginou. A noite parecia estar prestes a se transformar em algo que Arthur não teria controle. E, pela primeira vez em sua vida, ele sentiu medo. Medo de perder tudo o que tinha conquistado. Ayla estava começando a se acostumar com a sensação de poder. Depois de tantos anos de incertezas e medos, ela sentia agora uma confiança que jamais imaginaria ter. Durante muito tempo, o olhar de Arthur sobre ela havia sido uma mistura de julgamento e superioridade, mas naquele momento, ele parecia perdido, inseguro. Como se ela tivesse o controle da situação, quando na verdade, ele sempre achou que fosse o único que poderia ditar as regras. O resto da noite continuava, mas Arthur não conseguia mais prestar atenção nos risos ou nas conversas ao redor. Seu foco estava em Ayla, que se misturava com os convidados com uma graça que ele nunca a vira ter. Ela estava imponente, com seu vestido de gala que destacava sua figura impecável. O que mais o perturbava não era sua aparência ou sua atitude, mas a aura de mistério que ela carregava. Algo havia mudado nela, e ele ainda não conseguia entender o que. Em um dado momento, ele se afastou um pouco, tentando se recompor. Seus pensamentos estavam a 1000 por hora. Será que Ayla realmente tinha algo contra ele? Ou ela estava apenas tentando se vingar de algo que ele nem se lembrava mais? Ele não sabia ao certo, mas algo lhe dizia que ela não estava ali para destruir seu casamento, mas sim para algo muito maior, algo que ele não conseguia perceber. Enquanto ele pensava em tudo o que acontecia, Ayla estava sentada à mesa, observando-o de longe. Ela tinha um sorriso discreto, quase enigmático. A verdade é que ela sabia exatamente o que queria. Não estava ali para criar confusão, mas para deixar claro que ela tinha se reconstruído e que não precisava de Arthur em sua vida para ser feliz ou bem-sucedida. Ela havia passado anos tentando superar a dor do abandono e a humilhação. O rompimento com Arthur fora difícil, mas também fora chave para que ela encontrasse seu verdadeiro propósito. Durante aquele tempo, ela descobriu que sua vida podia ter mais significado, mais valor. Ela não era uma simples figurante em uma história que Arthur havia escrito, ela era protagonista da sua própria jornada. O que ele não sabia era que, depois de anos de sofrimento, Ayla se tornou uma mulher extremamente bem-sucedida, com negócios que estavam prosperando de forma impressionante. Ela havia investido em sua educação, em seu futuro, e agora colhia os frutos desse trabalho árduo. O segredo que ela carregava consigo era algo que poderia mudar tudo na vida de Arthur, mas ela não estava pronta para revelar isso ainda. Ela queria deixá-lo no suspense, sentindo o peso de suas próprias escolhas. Enquanto isso, Arthur se via cada vez mais desconfortável. A ideia de que Ayla tinha algo tão grande para revelar o atormentava. Ele pensava nas palavras dela mais uma vez, tentando encontrar uma explicação lógica. Eu não me importava com você, Arthur. Eu tinha meu próprio caminho. Aquela frase ficava martelando em sua cabeça, e ele não conseguia entender de onde vinha tanta força e determinação nela. Com o passar das horas, o casamento se arrastava, e a tensão entre os dois parecia aumentar. Enquanto todos ao redor riam e se divertiam, Arthur e Ayla estavam em um jogo silencioso, com suspense carregado. Era como se o destino de ambos estivesse prestes a ser selado por algo que nem mesmo Arthur poderia controlar. Ela se levantou e foi até a pista de dança. Não era uma simples dança, era uma maneira de mostrar a todos que ela estava confortável, no controle. Ela não precisava de Arthur, não precisava da validação de ninguém. Ela não tinha mais medo de ser julgada, porque finalmente entendia que sua história era única, e ela era dona do seu próprio destino. Arthur, vendo-a dançar com tanta leveza e graça, sentiu uma pontada de arrependimento. Não era o arrependimento que ele esperava sentir, não era apenas por ter deixado Ayla. Era algo mais profundo, algo que ele não sabia como lidar. Ele nunca imaginou que ela se tornaria tão imponente. Ela não só superou o que ele pensava ser o limite, como também o ultrapassou de uma forma que ele não sabia como lidar. Os minutos pareciam horas para Arthur, e ele não sabia o que fazer. Sabia que não poderia voltar atrás, mas ao mesmo tempo, sentia que algo dentro dele havia mudado. Ele não estava mais tão seguro de sua decisão. Ayla estava tão segura de si, tão capaz, que isso o deixava sem chão. Ele não entendia como tudo isso aconteceu. Como ela havia se tornado a mulher que estava diante dele agora.
Foi quando Ayla parou de dançar e olhou diretamente para ele, seu olhar fixo e implacável. Ela sabia que o estava desestabilizando, mas não sentia remorso. Ela tinha o poder agora, e Arthur precisaria entender que ele não estava mais no controle. Você me abandonou, Arthur, e agora é tarde demais para tentar reescrever a nossa história, ela disse, com um tom que deixava claro que não havia mais espaço para desculpas. Arthur engoliu seco, tentando responder, mas as palavras não saíam. Ele sentia que ela o estava desafiando a um jogo que ele não estava mais preparado para jogar. O que ele não sabia era que o segredo de Ayla não era só sobre sua independência ou sucesso. Era algo muito mais profundo e poderoso, algo que ele jamais imaginaria. Enquanto ele tentava se recompor, Ayla se virou e se afastou, deixando-o ali, completamente atordoado. A noite, que antes parecia ser apenas mais uma festa, agora se tornava o palco de algo muito maior. Algo que Arthur jamais conseguiria evitar. Arthur passou o resto da noite tentando entender o que havia acontecido. Sua mente estava um turbilhão. Ele olhava para os convidados rindo e conversando, mas sua cabeça estava em um lugar completamente diferente. Ayla havia surgido de repente, com aquela postura imbatível, com aquele olhar de quem não precisava mais dele. E ele, como sempre, não sabia como lidar com isso. Ele havia conhecido quando ainda eram jovens. Ela, a filha de um simples trabalhador, e ele, o filho de um milionário. Na época, ele se sentia o centro do mundo, acreditando que nada poderia mudar sua vida de privilégio. Ayla era diferente. Ela tinha sonhos, um brilho nos olhos que ele não conseguia entender, mas, como sempre, ele foi o primeiro a se afastar quando a vida começou a apertar. Ele se casaria com uma herdeira, porque, para ele, o casamento com Ayla nunca seria suficiente para manter o status social que ele tanto desejava. E agora, anos depois, ele estava ali, vendo a mulher que ele abandonara com uma confiança que ele nunca imaginou que ela teria. Ela estava completamente transformada, não apenas fisicamente, mas em sua essência. Arthur sabia que, no fundo, o que mais o machucava era o fato de ela não precisar mais dele. Ela havia se tornado uma mulher muito maior do que ele poderia ter imaginado, e isso o deixava desconfortável. Mas o que o deixava ainda mais inquieto era a sensação de que ela não estava ali apenas para se vingar. Ela tinha um segredo. Ele sentia isso, e isso o atormentava. O que seria? Ele tentava se concentrar nas palavras dela, naquelas que ainda ecoavam em sua mente. Agora é tarde demais para tentar reescrever a nossa história. Algo ali estava além de sua compreensão, e ele precisava descobrir o que era. Na manhã seguinte, Arthur acordou com a sensação de que a noite anterior fora apenas o início de algo que ele não conseguiria controlar. Ele sentou-se na cama, pensando na vida que havia escolhido para si. Ele se casaria com Mariana, a herdeira rica, com quem compartilhava interesses financeiros, mas seu coração estava dividido. A verdade era que ele não conseguia parar de pensar em Ayla, e isso estava deixando cada vez mais perturbado. Ela não era mais a mesma. Ela não era mais a mulher que ele pensava que poderia manipular, e isso era aterrador para ele. Enquanto isso, Ayla estava em sua casa, sentada na varanda, olhando para o horizonte. Ela não estava triste nem arrependida. Ao contrário, ela sentia uma paz interior que nunca teve antes. O que ela fazia naquele casamento não era para vingança, mas para mostrar que ela estava bem, que ela havia superado a dor e que sua vida tinha mais valor do que qualquer número na conta bancária de Arthur. Ela havia aprendido a importância de se amar, de se respeitar, de colocar seus próprios sonhos à frente de qualquer expectativa que o mundo tentasse impor sobre ela. O segredo que Ayla carregava consigo era algo que ela sabia que poderia virar a vida de Arthur de cabeça para baixo, mas ela ainda não estava pronta para revelá-lo. A verdade era que ela sabia o que ele mais temia, a fragilidade de sua vida de privilégios. Ela sabia que o sucesso e o poder que ele tanto almejava poderiam desmoronar a qualquer momento. Ela tinha uma carta na manga, e estava esperando o momento certo para jogá-la. Ayla havia se distanciado de tudo o que Arthur representava, mas não era porque ela o odiava. Ela entendia que ele ainda estava preso ao seu próprio ego, às suas próprias inseguranças. Aquele casamento era apenas mais um jogo para ele. Para ela, porém, o jogo já havia terminado há muito tempo. Ela não precisava mais de validação ou aprovação.
Ela sabia que merecia muito mais do que qualquer vida que ele pudesse lhe oferecer. Mas, o que Ayla não imaginava era que Arthur estava mais determinado do que nunca a descobrir o que ela escondia. Ele sabia que havia algo ali que ele não compreendia, algo que ele não conseguia ignorar. Mesmo que tentasse seguir em frente com seus planos, o sentimento de que Ayla tinha o poder de destruir tudo o que ele havia construído o incomodava cada vez mais. Ao longo daquela semana, Arthur tentou evitar o pensamento de Ayla, mas ele sempre voltava. Cada vez que ele pensava nela, algo dentro dele se agitava. Ele não sabia o que era, mas era como se ela tivesse uma chave para algo maior, algo que ele não conseguia ver, mas sentia em suas entranhas. Naquela tarde, Arthur decidiu agir. Ele faria uma visita a Ayla, não para pedir desculpas ou reatar o que já estava quebrado, mas para tentar descobrir o que ela realmente queria. Ele sabia que ela estava carregando algo. E, mesmo que não soubesse exatamente o que, ele sentia que isso poderia mudar tudo. Ayla estava em sua casa quando recebeu a visita de Arthur. Ela olhou com calma, sem pressa, sem expectativas. Não era o primeiro encontro deles desde que o tempo separou, mas havia algo diferente naquele momento. Ele estava em busca de respostas, mas ela sabia que ele não estaria preparado para a verdade. Arthur entrou na casa, e o silêncio entre os dois foi pesado. Ele tentou quebrar o gelo, mas suas palavras não saíam de forma natural. Ayla o observava, não com rancor, mas com uma certa pena. Ela sabia o quanto ele ainda estava preso a um sistema que ela havia deixado para trás. Você está aqui porque quer saber o que estou escondendo, não é? Ayla disse, sua voz calma, mas firme. Arthur ficou sem palavras por um instante. Ele sabia que ela estava certa, mas não sabia como reagir. O segredo de Ayla estava prestes a ser revelado, e ele não sabia se estava pronto para ouvir. Arthur se sentou em frente a Ayla, seu olhar fixo na mulher que ele havia deixado para trás anos atrás. O silêncio entre eles era denso, carregado de tensão. Ele sentia que ela estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo, mas não sabia o que. Ela estava diferente, mais madura, mais confiante. O que, a princípio, o incomodou, agora parecia intrigá-lo de uma maneira que ele não conseguia controlar. Ayla tinha algo que ele não entendia, algo que o fazia questionar suas próprias escolhas. Você sempre foi boa com palavras, Ayla, disse Arthur finalmente, tentando quebrar o gelo. Mas agora, me diga, o que você quer de mim? Ayla levantou uma sobrancelha, como se já soubesse que ele não entenderia a resposta tão facilmente. Ela suspirou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Seus olhos estavam focados, profundos, e algo na maneira como ela olhou para ele fez Arthur sentir que ele não estava no controle. Como se, pela primeira vez, fosse ele quem estivesse sendo analisado. Eu não quero nada de você, Arthur, disse ela, sua voz suave, mas cheia de uma intensidade que ele não conseguia ignorar. Eu só vim para lhe mostrar algo que você nunca quis ver. Algo que você, no fundo, sempre soube, mas preferiu ignorar. Arthur franziu a testa, confuso. Ele não sabia onde ela queria chegar, mas sentia que estava prestes a ser confrontado com algo que ele não podia escapar. Ele sempre acreditou que sua vida, com suas riquezas e poder, era imbatível. Mas agora, diante de Ayla, ele estava começando a se questionar. O que ela sabia sobre ele que ele não sabia sobre si mesmo? Ayla se recostou na cadeira, cruzando os braços, como se estivesse esperando que ele absorvesse cada palavra. Você acha que o dinheiro compra tudo, não é? Ela sorriu com uma leveza que parecia quase amarga. Você acha que o poder de um sobrenome pode comprar a felicidade, a paz ou até o amor de alguém. Mas você se esqueceu de algo, Arthur. Você se esqueceu de que nem tudo na vida tem preço. Ele não respondeu imediatamente. As palavras dela o atingiram como uma flecha certeira, mas ele não queria demonstrar vulnerabilidade. Ele estava acostumado a ser o homem que controlava tudo ao seu redor, que ditava as regras. E, naquele momento, ele sentia que tudo o que ele havia construído estava começando a desmoronar. Como um castelo de cartas, sua autossuficiência estava sendo derrubada. Ayla não tinha pressa. Ela sabia que ele precisaria de um tempo para processar o que estava acontecendo. Ela sabia que, no fundo, Arthur ainda não havia entendido a profundidade da situação em que estava envolvido.
Ele ainda acreditava que sua vida de luxo e privilégios o protegeriam de tudo e todos, mas ela sabia que ele estava prestes a perceber que o que ele mais temia estava mais próximo do que imaginava. Você acha que eu vim aqui para me vingar, não é? Ayla disse, como se estivesse lendo seus pensamentos. Mas você está errado. Eu não sou mais a garota que você abandonou. Eu não preciso de sua aprovação. Não preciso do seu dinheiro. Eu encontrei a minha própria felicidade, a minha própria paz, sem você. E, apesar do que você pensa, eu não estou aqui para fazer justiça. Eu só quero que você veja o que realmente importa. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que ela estava tentando dizer, mas o jeito como ela falava, com tanta certeza, o fazia questionar tudo o que ele havia conhecido até então. Será que tudo o que ele havia buscado, tudo o que ele acreditava ser importante, era realmente nada? Ele começou a sentir um peso em seu peito, uma pressão que ele nunca havia sentido antes. Eu tenho algo para te mostrar, Arthur, disse Ayla, interrompendo seus pensamentos. Ela se levantou da cadeira e foi até uma pequena gaveta na sala. Quando voltou, estava com um envelope nas mãos. Isso vai mudar tudo. Arthur olhou para o envelope, sentindo uma pontada de ansiedade. Ele sabia que o momento que ela estava se referindo havia chegado. O que estava naquele envelope? Ele tentou manter a calma, mas a curiosidade o consumia. Ele se levantou, impaciente, e pegou o envelope das mãos dela. Com as mãos tremendo, Arthur abriu o envelope. Dentro, havia uma carta, e quando ele começou a ler, seu rosto perdeu a cor. As palavras na página pareciam se distorcer diante de seus olhos. Era um documento que ele jamais imaginaria ver. Um documento que provava algo que ele nunca soubera. Algo que ele tentará esconder a vida toda. Ayla o observava com uma expressão de calma, mas havia uma satisfação silenciosa em seu olhar. Ela sabia que ele estava começando a entender, que ele estava começando a perceber que o que ela tinha em mãos não era apenas uma vingança, mas algo muito maior. Arthur estava atônito. Ele não podia acreditar no que estava lendo. A carta era uma prova irrefutável de que ele havia sido enganado por toda a sua vida. Aquilo poderia destruir sua carreira, sua reputação e tudo o que ele construiu. A mentira que ele acreditava ser a verdade estava diante dele, e ele não sabia como reagir. Ayla, o que é isso? Ele finalmente perguntou, sua voz baixa e cheia de incredulidade. Ela se aproximou dele e, com um sorriso sutil, respondeu, isso é apenas o começo, Arthur. Agora você vai entender que nem tudo pode ser comprado. E talvez, só talvez, você comece a ver que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no que você realmente tem, ou no que você perdeu. Arthur olhou para ela, impotente. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que ele faria agora? Ele já não sabia. Arthur estava paralisado. A carta em suas mãos parecia queimada, como se as palavras naquelas páginas tivessem se transformado em brasas que o consumiam lentamente. Ele não conseguia pensar direito, nem mesmo articular uma resposta. Ayla sabia disso, e sabia também que o impacto daquela revelação era maior do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Ela se manteve em pé, observando-o com a calma que sempre lhe foi característica. Para ela, aquilo não era uma vitória de momento, era uma justiça, uma forma de mostrar a Arthur que as coisas não eram como ele imaginava. E agora, ele estava completamente à mercê da verdade. Você ainda não entendeu, Arthur? Ayla disse, sua voz suave, mas carregada de significado. O que está aí não é apenas um papel. É a chave para sua liberdade, ou para sua destruição. Depende de como você escolher olhar para isso. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, queria explodir, mas algo dentro dele o impedia. Ele sabia que ela tinha razão. Havia algo mais ali, algo que ele não compreendia completamente. A mentira em que ele acreditava por tanto tempo agora parecia insustentável, e tudo que ele construiu estava prestes a desmoronar como um castelo de areia. Com a respiração pesada, ele levantou os olhos para Ayla. Como você conseguiu isso? Como? As palavras saíram arrastadas, como se ele estivesse tentando entender o que estava acontecendo, como se o choque não o deixasse raciocinar. Ayla cruzou os braços e deu um passo à frente,
observando-o com um sorriso quase imperceptível. Você nunca prestou atenção ao que realmente acontecia ao seu redor, Arthur. Você estava tão focado em sua riqueza, em seu poder, que nunca percebeu quem estava realmente ao seu lado. Eu não precisei fazer nada além de buscar o que era meu por direito. O resto veio naturalmente. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Arthur olhou para a carta em suas mãos novamente. Ele sabia que estava perdendo o controle da situação, e o medo começou a tomar conta dele. Ele nunca imaginou que o passado que ele julgava ter deixado para trás fosse voltar de uma forma tão devastadora. Ele não conseguia ver um caminho claro, uma maneira de escapar da tempestade que estava se formando ao seu redor. Então, o que você quer de mim? Perguntou ele, com a voz mais firme agora, mas ainda sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Você me trouxe até aqui, mostrou isso. E agora? Ayla deu de ombros, com uma expressão de indiferença. Eu não quero nada de você, Arthur. Eu não preciso de sua riqueza, não preciso da sua fama, muito menos da sua aprovação. Eu já passei por tudo isso. O que eu quero é que você finalmente veja o que você perdeu por estar tão obcecado pelo poder. Eu só quero que você se olhe no espelho e se pergunte: eu realmente sou quem eu pensei que era? As palavras de Ayla reverberaram no ambiente, e a pressão sobre Arthur aumentou. Ele sempre acreditou que o poder e o dinheiro o tornavam inatingível, mas agora ele via que aquilo não significava nada diante da verdade. Ele estava sendo confrontado não só por Ayla, mas por tudo que ele mesmo havia ignorado ao longo dos anos. Você está me dizendo que tudo o que eu construí é uma mentira? Arthur perguntou, quase em um sussurro, como se temesse a resposta. Ele não queria admitir, mas a dúvida estava começando a corroer sua confiança. Ele sentia que estava se afundando em algo muito maior do que ele podia controlar. Ayla assentiu lentamente, seu olhar firme. Sim, você construiu sua vida baseada no que os outros veem, no que você quer que eles vejam. Mas você nunca construiu nada de real. Tudo o que você tem é fachada, Arthur. E agora, você vai ter que enfrentar as consequências disso. Arthur se sentiu mais vazio do que nunca. Ele queria gritar, queria culpar Ayla por tudo, mas sabia que ela não era culpada. Ele era. Ele olhou para a carta mais uma vez, tentando entender o impacto que ela teria em sua vida. O que aconteceria a partir daquele momento? Ele sabia que a partir dali, nada mais seria como antes. Ayla parecia ler seus pensamentos, e com um sorriso quase imperceptível, ela disse: eu não sou mais a garota que você deixou para trás, Arthur. Eu sou uma mulher forte, que aprendeu a viver sem você. E talvez seja a hora de você aprender a viver sem o seu império. Ele tentou manter a compostura, mas seu corpo estava tenso, sua mente uma verdadeira bagunça. O medo do desconhecido o paralisava. O que ele faria agora? Ele não sabia como reagir a isso tudo. Para ele, o dinheiro sempre foi a resposta para tudo, mas agora ele estava percebendo que havia algo mais, algo que ele nunca considerou, algo que ele não tinha. Ayla parecia relaxada, como se tudo aquilo fosse apenas uma peça de um jogo que ela já havia jogado muitas vezes. Mas para Arthur, aquilo era uma guerra que ele não sabia como travar. Ele estava acostumado a ser o vencedor, a ser o homem que todos temiam. Mas agora, ele estava à mercê de uma mulher que ele desprezou no passado e que, ironicamente, agora parecia ser a única que tinha o poder de destruí-lo. Você vai ter que decidir, Arthur, Ayla disse finalmente, com um tom definitivo. Vai continuar se enganando, acreditando que tudo que você tem é suficiente? Ou vai encarar a verdade e começar a reconstruir sua vida do zero? As palavras dela caíram como uma bomba. Arthur não sabia como responder. Ele sabia que o jogo tinha mudado, e ele já não tinha certeza de qual lado ele deveria estar. Ele engoliu em seco, tentando encontrar as palavras, mas tudo que ele sentia era uma sensação de impotência. Ele nunca se sentiu tão vulnerável. Ayla se levantou e caminhou em direção à porta. Pense nisso, Arthur. Você tem até amanhã para decidir se vai continuar acreditando na mentira ou se vai buscar a verdade. E saiba que, independentemente de sua escolha,
eu estarei aqui para ver o que você faz. Com isso, ela saiu, deixando Arthur sozinho com seus pensamentos e com a carta que poderia mudar sua vida para sempre. Arthur passava a noite em claro. Seus pensamentos eram uma tempestade de dúvidas e medos. A carta de Ayla ainda estava sobre sua mesa, como um lembrete constante de que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Ele nunca imaginou que a mulher que ele havia deixado para trás há tantos anos fosse se tornar a chave para sua própria destruição. O pior era que ele sabia que ela não estava jogando nenhum tipo de jogo. Ela sabia algo que ele não sabia, algo que estava além do seu alcance. Durante todo aquele tempo, Arthur acreditou que tinha tudo sob controle. Seu império, sua fortuna, sua posição social eram inquestionáveis. Ele havia se afastado de Ayla porque acreditava que ela não era capaz de acompanhá-lo, que ela nunca seria boa o suficiente para o mundo em que ele vivia agora. Ele achava que a escolha que fez, de se casar com a rica herdeira, era a decisão mais sensata. Mas agora, tudo aquilo parecia ser uma grande mentira, uma ilusão cuidadosamente construída por ele mesmo. Ayla não apenas o surpreendeu ao aparecer naquele casamento, mas trouxe consigo um segredo que ele sabia que poderia abalar tudo o que ele havia conquistado. E, para piorar, ele não sabia o que fazer com isso. Ele olhava para a carta, mas a angústia era tão grande que não conseguia lê-la novamente. Algo dentro dele o impedia de absorver as palavras que poderiam ser a chave para tudo. No entanto, a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que ele não poderia controlar, aumentava a cada minuto. Arthur sabia que precisava tomar uma decisão, mas a indecisão o corroía. Ele pensava em seu casamento com a herdeira, nas vantagens financeiras que isso traria, nas portas que se abririam para ele e sua família. Ele pensava no poder que teria, no status que finalmente conquistara. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais importante em jogo. Algo que não estava mais ligado à riqueza, mas à verdade que Ayla trazia com ela. Era o peso da culpa. Ele não sabia como se livrar disso. Ele se lembrava da jovem que foi, com seus sonhos e sua doçura. A mulher que ele abandonou sem pensar duas vezes. Ela não merecia isso, ele sabia disso, mas havia agido com tanta frieza que agora se via como o vilão dessa história. Porém, a verdade era que Ayla não precisava de seu arrependimento. Ela não queria sua piedade ou seu pedido de desculpas. Ela queria justiça, e isso era algo que Arthur ainda não conseguia compreender totalmente. Ele sabia que a hora de encarar essa realidade estava se aproximando, mas não conseguia encontrar uma saída. Talvez, o segredo que Ayla guardava fosse algo que poderia ser usado para proteger seu império, mas ele não sabia por onde começar. E, ainda mais difícil, ele não sabia se estava pronto para enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. O dia amanheceu e, com ele, a promessa do encontro com Ayla. Arthur decidiu que precisava vê-la, precisava confrontá-la novamente. Talvez, apenas talvez, ele pudesse convencê-la a guardar o segredo para si mesma, a manter tudo no passado, onde deveria estar. Mas sabia, no fundo, que aquilo era uma tentativa desesperada de controlar algo que já estava além de sua capacidade de controle. Chegou o momento do encontro. Arthur estava em seu escritório, nervoso e tenso, esperando que Ayla chegasse. Quando a porta se abriu, ele a viu entrar. Ela estava radiante, como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Havia um poder inegável em seus olhos, algo que o fazia sentir como se estivesse diante de uma pessoa completamente diferente da mulher que ele conhecia. Arthur, ela disse, com um sorriso que parecia mais distante do que ele se lembrava. Eu sabia que você viria. Ele engoliu seco, tentando encontrar palavras, mas nada parecia suficiente. Finalmente, ele falou, tentando manter a calma, Eu não entendo. O que você quer de mim, Ayla? O que você pretende fazer com isso? Ayla o observou em silêncio por um longo momento, e Arthur sentiu como se fosse um julgamento. Finalmente, ela respondeu, Eu não quero nada de você, Arthur. Não mais. Você sempre achou que tudo se tratava de dinheiro e poder, mas agora você vai entender que a vida tem algo mais a oferecer do que isso. Arthur tentou resistir à pressão que se acumulava sobre ele. Eu não posso perder tudo o que construí. Eu não posso perder o que conquistei. Você não entende, não é?
Ayla disse, balançando a cabeça levemente. Você está perdendo exatamente o que nunca teve. O que você sempre achou que tinha, mas que na verdade nunca foi seu. Seu império não é sólido, Arthur. É uma fachada. Você está prestes a perder tudo, porque nunca teve nada real para começar. Arthur sentiu um frio na espinha. As palavras de Ayla ecoavam em sua mente, e ele começou a questionar tudo o que havia feito até agora. A vida que ele construiu, a imagem que ele manteve, o casamento com a herdeira, tudo parecia vazio agora. Ele nunca soubera realmente o que era viver de verdade, e a visão de Ayla estava começando a fazer sentido. Então, o que você quer de mim, Ayla? Ele repetiu, sua voz mais baixa agora, como se estivesse começando a entender a gravidade do que ela estava dizendo. Ela o encarou por um instante, e quando respondeu, sua voz foi firme, sem hesitação. Eu quero que você olhe para o que construiu e perceba que tudo isso não vale nada. O que você fez comigo, o que você fez para chegar até aqui. Eu quero que você sinta a verdade, e que enfrente as consequências disso. Eu quero que você entenda que está na hora de pagar por tudo o que fez. Arthur não sabia como reagir. Ele havia chegado ao ponto em que não tinha mais escolhas. O peso da culpa, da verdade, finalmente o alcançava. A tensão no ar era quase palpável. Arthur sentia o peso de cada palavra que Ayla pronunciava, e algo dentro dele parecia estar quebrando. Ele sempre achou que era o mestre do seu destino, que nada poderia tirá-lo de sua rota. Mas, diante de Ayla, ele estava perdido, impotente. Ela não estava ali apenas para desmascará-lo, ela estava ali para fazer com que ele enfrentasse a verdade que ele tão diligentemente ignorara por anos. Eu te conheço, Arthur, Ayla disse, sua voz calma, mas cheia de uma força que ele nunca havia visto nela antes. Sei o que você sente, sei o quanto você teme perder tudo o que construiu. Mas você já perdeu, não vê? Perdeu o que realmente importa. Arthur tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Algo em seu interior se partia a cada palavra dela, e ele sabia que não poderia mais fugir do confronto. Ele sentia o arrependimento e a culpa dominando sua mente, mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de impotência tomava conta de seu corpo. O que Ayla sabia, o que ela queria dizer, tudo aquilo parecia grande demais para ele compreender de imediato. Eu sei que você não me entende agora, Ayla continuou, mas vou fazer você entender. Você achou que estava no controle, que seu dinheiro, sua influência, seu casamento com a herdeira rica, tudo isso te dava poder. Mas o que você nunca percebeu é que você estava preso em uma bolha. O mundo que você criou para si mesmo está prestes a estourar, Arthur. Ele engoliu em seco, a dor de suas escolhas batendo fortemente em seu peito. Mas a verdade era que ele estava amedrontado. O medo de perder tudo o que ele tinha. O medo de ser confrontado com a realidade de sua própria humanidade, a fragilidade de sua vida construída nas mentiras. Ele tentou manter sua postura, mas a pressão de Ayla o fazia se sentir fraco, vulnerável. Você não sabe o que está dizendo, Ayla, ele disse, tentando recuperar o controle da conversa. Eu fiz tudo isso por nós, para ter uma vida melhor. Não foi por mim, foi por todos. Por nós, pelo futuro. Ayla sorriu com uma leveza que só ela conseguia transmitir, um sorriso que Arthur não sabia interpretar. Por nós? Arthur, você acha que alguma vez pensou no que eu queria? Ou em qualquer outra pessoa além de si mesmo? Você abandonou tudo e todos para perseguir uma ideia de felicidade que não existe. E agora, quando você está prestes a conquistar o que sempre desejou, eu apareço. Como uma lembrança de tudo o que você perdeu e nunca será capaz de recuperar. Aquelas palavras, como facas afiadas, cortaram profundamente sua alma. Arthur sentiu o peso do arrependimento como nunca antes. Ele sabia que Ayla tinha razão. Ele nunca a viu como um ser humano com seus próprios desejos, sonhos e sentimentos. Ela sempre foi apenas uma peça de um jogo em que ele tentava ser o vencedor. Mas agora, ele se via diante dela, e a mulher que ele abandonara estava mais forte do que ele jamais imaginou. Ela estava ali não apenas para se vingar, mas para mostrar-lhe a verdade que ele evitava com todas as forças. Você não pode mais esconder a verdade, Arthur, ela disse, aproximando-se um pouco mais. A verdade está vindo à tona, e você vai ter que lidar com isso.
Não adianta mais ignorar o que está diante de você. O segredo que eu carrego vai mudar tudo. Vai mudar sua vida, sua fortuna, seu casamento. Vai destruir tudo o que você construiu. E, mais importante, vai abrir seus olhos para a única coisa que você nunca teve: o amor verdadeiro. Arthur sentiu seu coração bater mais forte. Ele nunca soubera o que o amor verdadeiro significava. Ele sempre pensou que fosse algo superficial, algo que se comprava, algo que vinha com dinheiro. Mas agora, diante de Ayla, ele começava a perceber que o que ele achava que tinha era vazio. O amor que ele tinha com sua noiva, com sua família. Tudo parecia frágil diante daquilo que Ayla estava lhe dizendo. Você acha que esse casamento vai te salvar, Arthur? Ayla perguntou, interrompendo seus pensamentos. Acha que a herdeira rica vai te dar tudo o que você precisa para ser feliz? Vai te dar mais poder, mais controle. Eu te conheço melhor do que você pensa. E sei que, no fundo, você sabe que esse casamento não vai te preencher. Nada do que você conquistou vai preencher o vazio que você carrega. Arthur sentiu o peito apertar. Ele não queria ouvir aquilo. Ele não queria admitir que, de fato, algo dentro dele estava faltando. O que ele sempre buscou fora de si mesmo, poder, riquezas, status, agora parecia sem sentido. Ayla tinha razão, ele estava se enganando. E, mais importante, ele sabia que ela estava prestes a revelar algo que o faria perder tudo o que construiu. Ayla continuou: você vai me pedir para sair da sua vida, vai tentar me convencer de que tudo isso é um erro. Mas no fundo, você sabe que eu sou a única pessoa que pode te salvar. Não o casamento. Não a fortuna. Não a imagem que você criou. Eu sou a única pessoa que pode te mostrar o que é a verdadeira felicidade. Arthur queria gritar, queria se defender, mas algo dentro dele o impedia. Ele estava ouvindo a verdade, uma verdade que ele não podia mais ignorar. Ele olhou para Ayla, e pela primeira vez, ele a viu não como a mulher que ele abandonara, mas como a pessoa que ele mais precisava entender. Eu sei que você tem um segredo, Ayla, ele disse com a voz trêmula. E eu quero saber qual é. O que você está guardando? O que vai destruir minha vida? Ayla olhou profundamente nos olhos, e por um momento, parecia que o tempo parava. Ela sabia que estava na hora certa. Ela sabia que Arthur precisava ouvir o que ela tinha para dizer. Mas antes de falar, ela sorriu. Um sorriso suave, mas cheio de uma intensidade única. Arthur, você nunca vai entender até que tudo esteja perdido, ela disse, antes de dar meia volta e se dirigir à porta. Mas eu vou te dar uma chance. Porque no fundo, eu sei que você ainda pode mudar. E com isso, ela saiu da sala, deixando Arthur em um silêncio ensurdecedor. Ele sabia que nada seria mais como antes. O silêncio após a partida de Ayla foi como uma tempestade que se formava no horizonte, prestes a desabar sobre Arthur. Ele ficou parado por vários minutos, fixando os olhos no vazio, sem saber o que fazer, como reagir. As palavras dela ecoavam em sua mente, como um grito surdo que ele tentava ignorar, mas que não conseguia escapar. A única coisa que você realmente perdeu foi a chance de ser feliz. Aquela frase se repetia, sem parar. A dor da verdade começava a corroer sua confiança, aquela confiança que ele tinha com tanto orgulho. A ilusão de estar no controle de tudo se desfazia a cada segundo. Arthur sabia que Ayla estava certa. Ele tinha se perdido em sua própria busca por poder e riqueza, pensando que, ao alcançar o topo, tudo mais se resolveria. Mas agora, diante dela, ele se via pequeno, um homem que sacrificará sua própria felicidade e, por consequência, a felicidade de outros, em nome de um sonho vazio. Ele se levantou abruptamente da cadeira e foi até a janela. O mundo lá fora parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo. Ele podia ouvir o som da cidade, o trânsito apressado, as pessoas indo e vindo, todas seguindo suas rotinas. Mas ele não estava mais ali, ele estava perdido em seus próprios pensamentos, no labirinto que havia criado ao longo dos anos. Aquele casamento, aquela união com a herdeira rica, que deveria ser a realização de sua vida, agora parecia uma prisão. Ele não podia mais ignorar o que Ayla havia dito, que aquilo não era o que ele realmente queria. Ele sabia que, se seguisse em frente com o casamento,
Se deixasse sua vida ser moldada pela conveniência e pelo status, ele se perderia para sempre. Mas e se ele deixasse tudo para trás? O que restaria? Seus pensamentos foram interrompidos pela porta da sala se abrindo. Era seu assistente, Lucas, com um olhar preocupado no rosto. Senhor Montenegro, está tudo bem? Eu ouvi falar que Ayla esteve aqui. Está tudo sob controle? Arthur olhou, sem realmente ver o assistente. Ele estava em um estado de reflexão profunda. As palavras de Lucas soaram distantes, como se ele estivesse em outro mundo. Não, Lucas. Nada está sob controle, respondeu Arthur, com a voz trêmula. Eu não sei mais o que fazer. Lucas, percebendo a seriedade do momento, se aproximou. O que aconteceu, senhor? Ela disse algo que te abalou. Arthur ficou em silêncio por um instante, antes de finalmente olhar para o assistente. Ela está certa. Eu fiz tudo errado. Perdi o que realmente importava, e agora não sei se é possível consertar. Lucas ficou em silêncio, aguardando uma explicação, mas Arthur não conseguia colocar em palavras o que sentia. Ele sabia que estava diante de uma encruzilhada, um ponto sem volta. Ele tinha o poder de mudar sua vida, mas não sabia se teria a coragem necessária para isso. Eu pensei que seria feliz com o que conquistei. Pensei que, se tivesse dinheiro, poder, status, isso seria suficiente para me preencher, para preencher o vazio que sempre existiu dentro de mim, continuou Arthur, agora falando mais para si mesmo do que para Lucas. Mas agora eu vejo que tudo isso é só uma fachada. Eu tenho tudo, mas ainda sinto que estou vazio. Lucas, que sempre o admirou por sua inteligência e sucesso, agora via o homem que estava diante dele de uma forma diferente. Não era mais o chefe poderoso e inatingível, mas um homem quebrado, à beira de uma revelação dolorosa. Então, o que você vai fazer, senhor? Vai atrás dela. Arthur olhou para Lucas, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma leve brisa de esperança. Talvez houvesse uma chance de redenção, uma chance de recuperar o que perdeu. Mas ele sabia que a tarefa seria árdua, que ele precisaria ser mais do que apenas um milionário arrogante para conquistar o perdão e a confiança de Ayla. Ele precisava ser um homem melhor, alguém capaz de olhar para si mesmo sem os filtros do ego e do orgulho. Ayla, murmurou Arthur, o nome dela soando como um sussurro em seus lábios. Ela foi a única que realmente me viu. E eu a abandonei. Mas agora, Lucas, eu preciso fazer algo. Eu não posso mais viver com essa mentira. Sem esperar mais, Arthur se dirigiu para a porta. Eu preciso encontrá-la. Eu preciso pedir desculpas. E, mais do que isso, eu preciso fazer algo que mostre a ela que eu mudei. Lucas o observou sair, ainda sem palavras, mas com uma sensação de que, finalmente, Arthur Montenegro estava começando a entender o que realmente importava na vida. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um tom alaranjado, como um lembrete de que os dias passavam, e o tempo não voltava. Arthur entrou no carro, sua mente ainda uma confusão de pensamentos e emoções. Ele não sabia o que encontraria ao procurar Ayla, mas sabia que a busca seria sua única chance de redenção. A cidade parecia mais tranquila agora, como se também soubesse que algo estava prestes a mudar. E, enquanto Arthur dirigia em direção ao desconhecido, ele sentiu uma força renovada, uma determinação que ele não sentia há anos. Ele não estava indo atrás de dinheiro ou status, mas sim de algo muito mais valioso, uma chance de recomeçar. Mas o que ele ainda não sabia era que Ayla, em sua jornada própria, também estava à beira de uma grande revelação. E a vida de ambos, mais uma vez, estava prestes a se entrelaçar de uma maneira que nem mesmo o destino poderia prever. A cidade estava mais silenciosa do que nunca, como se aguardasse um acontecimento que mudaria tudo. Arthur Montenegro estava parado em frente ao apartamento de Ayla, seus dedos tocando nervosamente a caixa de presente que segurava nas mãos. Ele sabia que nada daquilo seria suficiente para apagar o passado, mas também sabia que precisava tentar. Ele precisava se redimir. Ao longo dos últimos dias, Arthur se viu em uma jornada interna que nunca imaginou passar. Abandonar os luxos, as aparências e as falsas certezas foi o primeiro passo. Ele entendeu que o vazio que sentia não poderia ser preenchido com mais dinheiro ou status.
A única coisa que poderia restaurar sua alma era o perdão de Ayla, e talvez, mais do que isso, a chance de ser alguém melhor, não apenas para ela, mas para ele mesmo. Arthur respirou fundo e tocou a campainha do apartamento. Seus pés estavam gelados, e o coração batia forte. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. A porta se abriu, e lá estava Ayla, com aquele olhar que sempre o desafiou, mas ao mesmo tempo, o cativava profundamente. Ela observou por um momento, seu rosto indecifrável. Arthur, ela disse, com um tom suave, mas sem emoção. O que você está fazendo aqui? Ele não sabia por onde começar. As palavras pareciam estar presas em sua garganta, e a vergonha por tudo o que fizera impedia de falar com clareza. Mas, ao olhar para ela, ele soube que esse momento não era sobre desculpas vazias ou gestos grandiosos. Era sobre ser verdadeiro. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, Ayla, disse Arthur, sua voz firme, mas carregada de arrependimento. Eu errei com você de tantas maneiras. Mas eu vim aqui porque, finalmente, entendi o que realmente importa na vida. O que eu fiz, o que eu pensei que era importante. Isso tudo é nada. Eu te perdi, e eu sei disso agora. Ayla o observava com os olhos fixos nele, como se estivesse tentando ler suas intenções. Ela sabia que ele havia mudado, mas o peso das escolhas do passado ainda estava entre eles. Arthur, você se perdeu por tanto tempo, ela respondeu, ainda com a voz calma, mas carregada de uma dor que ele não podia mais ignorar. Você me deixou para trás por dinheiro, por poder, e agora vem aqui, dizendo que entendeu. O que mudou de verdade? O que eu vou acreditar? Ele olhou para ela com uma sinceridade rara, algo que nunca tinha demonstrado antes. Ele não sabia se ela acreditaria nas suas palavras, mas sabia que precisava dizer o que sentia. A única coisa que mudou, Ayla, é que eu finalmente aprendi o que realmente importa. Eu quero ser uma pessoa melhor. Não apenas para mim, mas para você. Se você me der uma chance. Havia uma tensão no ar, algo palpável, como se o destino estivesse aguardando o próximo movimento de ambos. Ayla olhou para ele, os olhos não mais cheios de rancor, mas de uma dúvida silenciosa. Por um momento, Arthur teve a sensação de que ela estava prestes a dizer algo que mudaria tudo, mas o silêncio entre eles se estendeu por mais tempo. Finalmente, Ayla falou. Eu não sei se posso te perdoar, Arthur. Não sei se posso esquecer tudo o que aconteceu. Mas, por algum motivo, eu acredito que você realmente mudou. Arthur não sabia o que fazer com aquelas palavras. A esperança se acendeu em seu peito, mas ele também sabia que o perdão não viria facilmente, nem de imediato. Mas o fato de ela estar disposta a dar uma chance, mesmo que pequena, era algo que ele nunca esperaria. E isso era suficiente para ele começar a acreditar novamente. Ela o convidou para entrar, e juntos sentaram no sofá, sem pressa de resolver tudo de uma vez. Eles não precisavam das respostas imediatas, nem das promessas de que tudo seria perfeito. Mas ali, naquele momento, havia uma conexão sincera, algo que Arthur sabia que valia mais do que qualquer bem material. A conversa entre eles foi longa, cheia de palavras não ditas e silêncios profundos. Ayla falou sobre como se sentiu após o abandono, como a dor e a decepção haviam moldado a pessoa que ela se tornará. Arthur, por sua vez, contou sobre o que passará após a separação, sobre como o peso do sucesso e da falsa ideia de felicidade o tinha aprisionado. Ambos compartilharam suas verdades, sem as máscaras que haviam usado por tanto tempo. O tempo passou, e Arthur sabia que a jornada de reconciliação não seria fácil, mas estava disposto a percorrê-la. Ele não estava mais buscando a aprovação dos outros, nem a validação de sua riqueza. Ele estava ali para buscar algo mais verdadeiro, algo mais duradouro, o respeito e o amor de Ayla. Ao final daquele encontro, Ayla o olhou nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo, Arthur viu nela a mesma confiança que um dia ele havia perdido. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava em um recomeço. Enquanto ele deixava o apartamento, com o coração mais leve e uma sensação de que, finalmente, ele estava no caminho certo, Ayla observava sua partida, com uma expressão suave e tranquila. Ela sabia que o perdão não era algo a ser dado sem reflexão, mas sentia que, talvez, estava finalmente pronta para dar uma chance.
E assim, a história de Arthur e Ayla se encerrou com um novo começo. O que viria depois? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa: ambos estavam prontos para, finalmente, viver a vida que sempre desejaram. Fim. Chegou até o final? Comente casamento, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.